Boa noite para todo mundo, todos que estão entrando. Boa noite, Clarice. Clarice já chegou por aqui também. Oi, Dé. Oi, Vi. Oi, Maria. Clarice, antes de eu te chamar, eu só vou tentar travar aqui o nosso comentário para colocar o que a gente vai falar hoje à noite. Oi, Shirley. Gente, eu tô só fixando o comentário aqui do que a gente vai falar essa noite aqui na live. E daqui a pouquinho eu já chamo a Clarice, que eu já vi que ela tá aqui assistindo, ela já entrou. Imagino que vocês estão curiosos para ouvir a Clarice. E eu também tô com curiosidade de ouvir algumas coisas dela, porque eu adoro ouvi-la. Eu acho que deu. Aí, vamos lá agora chamar a Clarice. Tô chamando a Clarice. Então, boa noite para todo mundo que está entrando, que já entrou. Oi, minha querida, boa noite. Olá, que maravilha! Estão me ouvindo bem? Super bem. E você também está me ouvindo bem? Perfeitamente. Que satisfação, que alegria. Ah, Estava ansiosa. você sabe que ansiosa até que eu não estava, mas eu estou numa alegria o dia todo, só de saber que eu ia falar contigo agora à noite. Realmente um momento bem especial para nós. Antes da gente falar um pouco mais formalmente, deixa eu matar um pouco de saudade de você e matar saudade do Mato Grosso. Você não Tá está em frio? Mato Grosso? Você Não, não eu tô está em em Mato São Grosso? Paulo. Não, eu tô em São Ah, Paulo, Clarice. Na verdade, eu aqui não mudei para tem. cá em janeiro desse ano. É que faz tempo que a gente não conversa, né? Nossa, eu não sabia. Puxa Então, vida. eu tô morando aqui em No São Paulo. lançamento do livro, você falou que estava em São Paulo, tal, no grupo, mas eu nem imaginei que você tivesse fixado residência aí. Não? Mas nosso livro foi lançado em dezembro, né? E naquela Mas época eu foi ainda não estava. meados de janeiro, teve um lançamento em São Paulo, dia 20 de janeiro, por aí assim. Ah, eu já estava morando aqui essa época. Já, aí você falou que. E você foi, eu vi, acompanhei o lançamento que eu estava. Com a segunda vez eu peguei Covid e aí em janeiro eu estava mal, não tinha como ir. Eita. Bom, mas vamos lá, depois a gente Mas fofoca um que pouquinho. bom que você está, está tão bonita. Ah, E obrigada, Clarice. aqui não tem feito frio, só um frescorzinho melhor, tá? Na faixa de 21 graus, 24, Saudade bem desse gostoso. calor Bem gostoso. cuiabano, viu? Como é que é? Essa terra calorenta do tal do. Pois Tá por eu demais estranhei, de bem bom. eu estranhei o seu adorno aí, porque não é usual nosso aqui, né? É verdade, Mas Clarice. Mas, mas tá, vamos tá lá, muito deixa eu lindo. começar com as formalidades aqui. Ok. Bom, primeiro eu quero te dizer que eu estou muito feliz de estar te recebendo aqui na minha página e uma honra ter você aqui comigo. E, e também quero dar boas-vindas para todo mundo que está aqui nos assistindo, quem vai nos assistir depois, porque essa live vai ficar aqui gravada. E eu só queria dar uma ênfase que hoje é dia 21 de junho, né, Clarice? Hoje é o solstício de inverno, hoje a gente tem a noite mais longa do ano. Olha que Então, curioso. né? E aí nessa noite mais longa do ano, eu quero que é uma noite escura, né? Então eu quero ver se a gente, na nossa conversa de hoje, a gente consegue trazer um pouco de calor para quem está aqui mais pro lado de cá, que está frio aqui em São Paulo. E também Calor, trazer um luz, pouco. claridade, que é tudo que a gente tem de abundante aqui em Mato Grosso, né?
É verdade, Clarice. E assim, eu espero que essa conversa ela também inspire pessoas, Clarice, porque por conta desse trabalho que eu fiz aí no Tribunal de Justiça com vocês de 2016 a 2020, várias pessoas acabam entrando em contato comigo falando, Gil, como é possível o Tribunal de Justiça do Mato Grosso ser tão acessível a essas práticas, né? Como é possível vocês conseguirem ter aplicado constelação lá? Então, assim, eu espero assim, que com essa conversa de hoje, Clarice, a gente possa inspirar as pessoas. Até porque tem uma curiosidade sobre a tua vida que eu li, que hoje eu especulei um pouco sobre sua vida. E eu estou curiosa para saber, mas já já eu pergunto para você as curiosidades. Então, bem-vindos a todos e Ok. todas. Olha, quanta gente, meu Deus, tanta gente linda entrando aí, ó, meu genro, Paulinho, Laura, Sandra, nossa, Que gostoso, Valéria, né? Valéria, você conhece. Aham. Aham, um monte de gente Tanta, aí, tanta que gente boa. maravilha. Aí, ó, Paulo Travassos está aí, Que vamos lá. bacana. Ó, então, a live de hoje, o objetivo dessa live é para a gente falar do livro em que nós estamos como coautoras, eu e a Clarice. Aí, eu escrevi um artigo sobre o meu trabalho com violência doméstica, que foi um trabalho que eu desenvolvi aí no Tribunal de Justiça com o Jamilson Haddad de Campos. E a Clarice, querida, que eu quero que a fala seja boa parte dessa conversa hoje, grande parte dessa conversa seja a sua fala, para falar do seu artigo, que é um artigo que é muito importante, Clarice, porque eu penso o quanto o teu artigo inspira as pessoas a se encorajarem. Até hoje eu estava pensando, né? Eu senti, como você é corajosa, mulher. Porque e coragem tem a ver com agir com o coração, né? E uma Sim. das qualidades que eu vejo em Core, você. né? Core é coração. Então, coragem é agir com o coração, exatamente. E eu vejo assim o quanto você é amorosa e o quanto você coloca verdadeiramente de amor em tudo que você faz. E não é à toa que você colhe tantos frutos e que você tem assim Midas que tinha onde ele tocava virava ouro, né? Então você tem um dedinho assim como eu falo para minha mãe. Minha mãe tem um O dedinho bom para mindinho tá plantar. com Midas. Ah, Midas no dedinho. Que legal. Eu falo que a Pelo minha mãe menos o tem dedinho. minha mãe tem o dedo bom para plantar, você tem o dedo bom para espalhar projetos no Tribunal de Ah, Justiça, que é uma benção. Mas vamos lá, deixa eu te apresentar, Clarice, porque tem pessoas que são aqui do meu canal e que porventura pode ser de fora do estado do Mato Grosso e não te conheçam. Então vamos lá. Aqui tem só um breve currículo da Clarice, tá, gente? Porque essa mulher já fez muita coisa. Mas a Clarice, doutora que eu até Clarice. dispensaria, né? Mas ela fez questão. Não, eu faço, porque tem muita gente que não te conhece aqui, né? Então é importante essas pessoas saberem quem você é. Até para entrar em contato depois com. Eu vou falar do teu canal também, da tua página, Ok. para as pessoas, se elas quiserem depois entrar em contato contigo, fazer perguntas. Você é uma pessoa super acessível, tanto que eu estou quebrando protocolos aqui, te chamando de Clarice. Mas vamos Era lá. o mínimo, né? Clarice Claudino, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, completando nesse ano de 2021 33 anos de carreira. Olha que número importante, 33. Ela é presidente do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa, mestranda em Resolução de Conflitos e Mediação, membro da Associação Brasileira de Mulheres Juízas e, recentemente, ela criou aqui no Instagram a página Núcleo Cultura de Paz. Então, quem quiser entrar em contato com a Clarice depois, é só acessar a página dela e ver que belo trabalho que ela está desenvolvendo lá. Um dos belos trabalhos que ela está desenvolvendo lá no Instagram, né? Então, eu convido todos vocês a prestigiarem a página dela, conhecer o Núcleo Cultura de Paz,
para vocês saberem o que ela está fazendo por lá também. Bom, Clarice, antes da gente começar a falar do livro, eu fiquei curiosa com uma coisa. Até porque talvez tenha um pouco de ressonância com a minha própria história de agrônoma, que eu entrei no mercado de agronomia quando isso não era ainda muito conhecido entre as mulheres. E a minha curiosidade é justamente essa em relação a você. Porque eu li que você entrou no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, imagina, 33 anos atrás, era um território bastante masculino. E aí você entrou nesse território e eu queria que você contasse um pouco como que foi essa escolha tua de ir para o judiciário, de ir para essa área do direito, e como que foi essa tua caminhada nessa época em que não era tão comum ter mulheres nesse meio. Tem uma dificuldade que eu li até em relação a banheiros dentro do Fórum de Cuiabá. Então, se você puder contar um pouquinho desse teu começo de história, porque eu acho que isso também inspira as mulheres. Com certeza, eu fico muito grata por essa oportunidade. Eu sou mato-grossense, sou do interior do estado, de uma família muito simples, nasci na fazenda, nasci na zona rural, me criei por ali. Meus pais não sou de berço cultural, não tem tradição, não tinha ninguém, praticamente ninguém que tivesse nem curso médio, quanto mais superior naquela época. Mas eu, desde muito criança, sempre gostei muito de livros, sempre fui muito introspectiva, eu era muito tímida, eu era extremamente tímida. Então, o meu mundo era o mundo dos livros. E eu sempre dizia que eu ia ser juíza. E muitos riam, achavam graça, achavam que aquilo era brincadeira. Né? E quando eu consegui me formar, eu já tinha uma das minhas filhas. E depois, no ano seguinte, tive a segunda. E acabei adiando por alguns anos a minha preparação para o concurso, porque toda a vida foi muito difícil e as condições financeiras eram bastante adversas, bem precárias, eu diria, né? Com duas crianças, com um padrão de vida bastante desafiador. Tanto é que eu tenho vários colegas que estou vendo aí passando aí o nome deles, que foram meus colegas durante o período em que que eu me preparei para o concurso na Escola da Magistratura no Tribunal de Justiça. E alguns deles são testemunhas desse meu tempo de muita escassez em recursos materiais, mas sempre de muita abundância no ponto de vista de boa vontade, de espírito de luta mesmo, né? E quando nós fizemos o concurso em 88, eram muitos os candidatos e fomos só 3 aprovados, 2 mulheres e um homem. E foi assim uma graça, até hoje eu entendo que foi uma graça divina mesmo, porque foi um concurso numa época assim que estava muito difícil para a gente conseguir galgar esse desafio e eu consegui. Então, logo em seguida, começam os desafios da carreira, porque nem todas as comarcas tinham costume de receber mulheres como juízas, e a minha segunda comarca foi uma dessas. Sinop nunca tinha tido uma magistrada até então como titular. Já tinha passado por lá alguém breves dias em substituição. E ali foi um dos pontos marcantes mesmo da minha história em relação a me firmar como profissional mulher. E é lógico que essa história se repete aí em vários âmbitos e dentro da própria instituição era muito difícil, né? Como disse uma amiga minha, uma colega, a gente tinha que matar um leão por dia para provar que nós tínhamos valores, que nós tínhamos condições de fazer, de merecer estar onde estávamos. E isso não mudou muito, não. Eu estou no Tribunal de Justiça, no 2º grau,
como desembargadora há 11 anos, e quando eu cheguei lá, estava quase saindo a minha professora de faculdade, que ficou lá sozinha por mais de 3 décadas. Era uma única mulher no tribunal. Puxa Uma vida. desbravadora mesmo, que é a desembargadora Shelma Lombardi de Cato. Eu entrei no mês, eu tomei posse em março e ela se aposentou em abril, porque completou 70 anos e era a data limite na época. Uhum. E tinha a outra colega, que é a Maria Helena, hoje a nossa ilustre presidente, que tinha também galgado ao tribunal por um feito histórico na condição de mulher pela OAB. Então, também é outra desbravadora. E eu Uhum. fui, então, a segunda mulher de carreira na magistratura a ir para o tribunal como membro. E isso, é claro, que quando nós viemos para alguns lugares, passamos em alguns lugares, até mesmo na capital, quando chegamos no Fórum da Capital, que era aquele fórum que é ali na Avenida Getúlio Vargas, ali não tinha banheiro para mulheres Essa história eu magistradas. quero que você Ali, conte. lá não tinha banheiros para magistradas. Lá Uhum. só tinha o banheiro dos magistrados, dos juízes. Das juízas não tinha. Porque até então eles não tinham ninguém. A única que já tinha passado por ali não era naquele prédio e já estava no tribunal, que era a desembargadora Shelma, e ali Uhum. só tinha homens. E aí, então, hoje em dia parece pitoresco esses fatos, né? Mas eram realidade. Fora outras coisas assim, bem mais desagradáveis do que não ter um banheiro privativo para mulheres, mas ser olhada com desconfiança, ser sabatinada indiretamente em audiências pelos advogados para ver se a gente conseguia sair das saias justas com tranquilidade e outras coisas assim às vezes chegar um advogado e perguntar, olha, eu quero falar com o juiz e não perceber que está falando com o juiz da comarca porque é a mulher. Então tinha de tudo essas coisas pitorescas no passado e que às vezes ainda acontecem por aí nos interiores do estado. Ainda tem vários colegas que têm muita história interessante para nos divulgar. E, Mas, no geral, nós melhoramos muito, né? e Hoje eu, já somos 1/3 no tribunal, é mulher hoje. que bom, né? Então, Que bom. fizemos... E assim, quando eu li essa história sobre você, eu li até num site de um jornal daí de Cuiabá, e eu quis trazer, justamente porque às vezes as pessoas hoje, elas ficam um pouco desanimadas, né, Clarice, com essa questão de que, Sim, porque mulher é difícil se ocupar um cargo, mas saber que teve essas desbravadoras, né, no passado, que abriram esse caminho, que passaram por tudo isso, encoraja as que estão aqui agora, né? E outra coisa interessante que eu li também a teu respeito, quem vê pensa que a gente não se conhece, mas essas particularidades, né, a gente não costuma comentar nas conversas, né? sim. Então, eu li uma outra coisa a respeito de você que eu queria que você comentasse, é que quando você assumiu a vara da família no Fórum de Cuiabá, lá atrás, muito antes de ter a resolução 125, né? Sim. Muito antes disso, você tentou implementar um núcleo no fórum, né? E então eu gostaria que você contasse essa história, como que foi de você assumir a vara da família e tentar implementar na vara da família esse núcleo, até você de fato conseguir ter o teu tão sonhado núcleo colocado em ação. E aqui eu quero deixar, gente, eu só vou dar um spoiler do capítulo dela no livro. Nesse livro aqui, para quem entrou agora, porque a gente está falando desse capítulo do livro que ela escreveu, eu só vou dar um spoiler que no capítulo dela, ela descreve do trabalho
das 485 oficinas de direito sistêmico que foram feitas no tribunal, né? De 2016 a 2019. É muita coisa, né? É um grande trabalho esse. É uma riqueza. E então eu queria que você contasse um pouco como foi essa tua caminhada, desde quando você já pensava lá atrás, com essa tua visão de fênix, de olhar para o futuro e enxergar que seria possível a construção desses núcleos, até isso, de fato, ser efetivado dentro do tribunal. Muitas pessoas riam de mim, do meu sonho, que eu tinha tanta certeza que um dia isso tudo iria virar realidade. Uhum. Mas desde muito cedo na minha vida, essa veia pela consensualidade sempre foi muito forte. Tanto é que eu advoguei durante 8 anos e com muito poucos embates até o final, sempre assim procurando os meios consensuais. Quando eu estava prestes a ser promovida para a capital, eu era a primeira a ser promovida do grupo e a primeira vara ofertada no edital era uma vara de Várzea Grande, onde tudo estava na maior perfeição. E era aquilo considerado que a vara dos sonhos, né? Deixado por uma colega muito laboriosa, deixou a vara redondinha e se aposentou. E a segunda vara era a terceira vara de família da capital, uma das piores varas do estado. Uma má fama, assim, imensa. Um dia antes da promoção, eu fui convidada, fui concitada a desistir do mamão com açúcar e ficar com a terceira vara de família. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu não acredito que haja coincidências. Uhum. E eu, então, disse sim, eu estou a serviço, então não importa se é lá ou cá, eu vou sim. Uhum. E aí desisti daquela vara que todo mundo sonhava e vim para aquela vara que era o desafio que a maioria não queria. Uma vara que tinha milhares de processos e uma desorganização interna muito grande. Uhum. E aí a gente começou a trabalhar ali. Naquela época, eu conheci a Silvia Melhorança, que você também deve conhecer. Sim, conheço. E ela era de uma faculdade, ela trabalhava no núcleo, era supervisora do núcleo de práticas jurídicas de uma das faculdades de Direito aqui de Cuiabá. E ela começou a me fazer as primeiras provocações em torno da mediação. E eu disse, olha, mas é tudo que eu sonho na vida encontrar uma metodologia dessa, né? E aí fizemos, então, uma parceria, eu e ela ali naquele sonho, e trabalhamos muito para emplacar um projeto de implantação de um núcleo de mediação nas varas de família de Cuiabá. Uhum. E aí, então, eu trabalhei numa gestão no tribunal, não encontrou ressonância. 2, 3, na 4ª gestão, a cada 2 anos, então já iam lá para 8 anos eu tentando, aí eu consegui emplacar o meu projeto. Guerreira, né? Consegui emplacar, fez uma resolução, ajeitamos toda a parte burocrática. Quando foi na hora de implementar, de colocar para funcionar, deu uma reviravolta na minha profissão, na minha carreira. E eu fui para o Tribunal de Justiça como juíza substituta de 2º grau. E o meu projeto, então, ficou pronto, em fase de implantação e murchou. Mas eu não desisti. Fui para lá, aí comecei a fazer outro trabalho na conciliação. Fui para a presidência da Comissão Estadual de
do movimento permanente pela conciliação. Então, a gente fazia o Dia Nacional da Conciliação, a Semana Nacional da Conciliação, sempre trabalhando em torno disso e acreditando. E aí, quando eu já estava num momento de fragilidade de saúde, eu já estava assim, pensando que não ia conseguir me manter na ativa, veio então a Resolução 125. E, para minha surpresa, ela me foi entregue de bandeja. Olha, isso aqui, toma que esse filho é teu. E eu disse, mas desembargador Rubens, era o presidente na época, desembargador Rubens de Oliveira. Desembargador, mas eu não estou em condições, eu estou com problema de saúde. E expus a situação para ele, ele falou, não quero saber, é seu, essa incumbência é sua. Aquele jeito Rubens de ser, né? Uhum. E eu falei, quer saber? De repente é isso aí que a vida está me mostrando, né? Então, e mergulhei, e aí vem a Fênix. Aí realmente eu me senti a Fênix, porque aquilo me motivou de uma forma tão maravilhosa que eu fui encontrando meios de resolver, não resolver, mas de equacionar, de poder conviver com aquela minha limitação de saúde e fui adquirindo forças. E fui adquirindo o que é mais importante, parceiros, companheiros dessa caminhada, como no primeiro momento foi o próprio desembargador me dando essa incumbência. No segundo momento eu pedi para ele, mas eu quero então que me dê condições de trabalho, desembargador. Está prometido. Então, o primeiro que eu quero, um parceiro bom, que vai me ajudar na parte de administrativa, porque essa parte eu preciso de ajuda. Ele falou, mas quem que você quer? Eu falei, Hildebrando da Costa Marques, para ser o meu juiz coordenador. Está feito, está fechado. Ele falou, mas ele não sabe nada desse assunto não, viu? Eu falei, não tem problema. Eu preciso das ideias dele, da capacidade dele de fazer as coisas acontecerem no plano organizacional. Foi perfeito, olha, a maior maravilha que eu pude ter durante 8 anos juntos ali, numa harmonia sem nenhuma vírgula, sem nenhuma reticência. Maravilhoso. Uma pessoa que é realmente o que fez com que todo o arcabouço de normativas, tudo que o NUPEMEC tem de escrita, ele deixou pronto. Então, nós trabalhamos muito, mas trabalhamos também com muito amor, com muita dedicação, com muita visão de futuro. E eu sou muito grata a ele. Depois ele trouxe a Euseni, e antes da Euseni passaram diversas pessoas a nos ajudando desde o começo. Então, é assim, eu sou hoje plenitude e gratidão por todo esse trabalho que nós conseguimos desenvolver em Mato Grosso. São 45 centros judiciários praticando a mediação, praticando a conciliação sistematizada, não mais aquela conciliação intuitiva que a gente fazia porque não tinha capacitação. São as práticas sistêmicas que foram assim, que têm sido uma bênção na nossa vida. As oficinas também de pais e filhos, que é um trabalho gigante de abnegação de pessoas voltadas para preparar, para sensibilizar aqueles que estão com dificuldade nos processos de divórcio, de separação, de dissolução de união. Uhum. E também os círculos restaurativos, né? Primeiro nós começamos com os círculos de construção de paz, que aplica nas escolas, aplica em qualquer lugar, qualquer situação. Nós temos círculos para tudo, inclusive para celebrar, já celebramos, inclusive, a publicação do livro. E aí foram chegando gente assim, do quilate da Jaqueline, que, por sinal, foi que nós escrevemos, isso que está publicado aqui em meu nome, é mais dela do que meu. Porque então, ela que faz tudo isso. Ela que é a coordenadora dessas oficinas. Então, eu dedico esse capítulo do livro, é dela. É ela que merece todos
os tributos que eu tenho recebido, eu sempre direciono para ela, porque ela merece. E ela tem coordenado esse trabalho com uma amorosidade fora dos padrões. E o que a gente faz com amor é diferente, né? Só tem que dar tudo certo, só tem que dar bons frutos e tem que encher o nosso coração de gratidão, como é o meu caso. Assim, eu também deixo aqui meu agradecimento para a Jaqueline, porque foi graças a ela e você, né, terem estruturado todas essas oficinas dentro do tribunal e terem criado uma metodologia para isso ser aplicado. Clarice, eu aprendi tanto. A semana passada, a Daniele Précoma está aqui, que foi a coordenadora do nosso livro, né? Eu assisti, maravilhosa a live de vocês. E eu comentei com ela, falei, eu tenho um carinho, um amor, uma gratidão também pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, porque o que eu aprendi aplicando constelação nesse lugar foi uma oportunidade, assim, eu falo que foi uma escola o Tribunal de Justiça para mim, sabe? E eu tenho que agradecer aqui em público você e a Jaqueline por terem estruturado tudo isso, né? O Instituto Oca, na pessoa da Giane, porque toda essa contratação, a parte burocrática foi feita pelo Instituto, né? E assim, ir para o interior, eu fui para Nova Chavantina, Clarice. Eu lembro que eu fiz um workshop de constelação no Instituto até umas 10 da noite e peguei o ônibus 11 horas na rodoviária e fui para Nova Chavantina, viajei a noite inteira no ônibus. Meu Deus! Cheguei em Nova Chavantina, o pessoal estava preparado, me esperaram, me levaram para tomar café da manhã. Foi assim um acolhimento, uma vontade que o interior do Mato Grosso tem de levar as oficinas para serem aplicadas também. Fui para Sinop, fui para Sorriso, Primavera do Leste. Olha, Várzea Grande. Então, assim, é realmente um trabalho maravilhoso esse que vocês estruturaram. E aí eu queria que você, então, contasse para quem está assistindo. Todo esse território foi percorrido antes com a mediação. E o Debrando e eu, sensibilizando, tocando os corações com a consensualidade, já preparando para aquilo que a gente nem imaginava que um dia ia acontecer, que eram as oficinas de direito sistêmico. Impressionante, né? E esse trabalho, essa trilha que vocês abriram foi uma trilha tão amorosa, porque as pessoas aonde eu chegava, elas estavam completamente receptivas. Era um chegar assim, as pessoas falavam, não, vamos fazer as oficinas, vamos colocar um coffee break para as pessoas que têm processos aqui, que vão vir assistir as oficinas, vamos acolher todo mundo, e todo mundo era acolhido, e tinha um intervalo, e a gente podia, então... olha, era uma organização e uma vontade de fazer as coisas acontecerem que assim, é uma delícia, sabe? Lembrar disso e trazer essa lembrança de volta aqui. Até me emocionei conversando com a Dani semana passada falando disso, porque realmente é uma escola. E aí eu queria que você... Antes das oficinas, teve um capítulo bem engraçado, bem interessante. Que antes das oficinas, nós começamos assim, a Neiva, né? Neiva, é Neiva, né? Neiva isso, a convite do juiz de Sinop, não, Sorriso. Ela foi fazer a implantação, foi lá fazer a primeira sensibilização sobre o direito sistêmico lá na comarca, a convite do juiz que coordenava o Sejusc na época. E foi muito impactante para mim, porque até então eu já tinha até passado pelo curso que a gente trouxe, o SAMI, para fazer o primeiro curso para magistrados no país, foi feito aqui em Cuiabá, a nosso pedido, para apresentar como que funcionava o direito sistêmico e tudo mais. E aí eu fui lá prestigiar esse evento do primeiro acontecimento de direito sistêmico lá, que foi uma palestra de sensibilização. Mas eu até então não tinha nenhuma vivência das constelações. E aí a Neiva falou para um público, o salão estava cheio. Só que tem a hora da prática, e eu levantei, quando eu percebi, eu já tinha levantado a mão.
Levantei a mão, me propondo a ser uma das que iriam fazer um exercício, né? Menina, você não tem ideia de quanto aquilo mexeu comigo. Eu não tinha nenhuma dúvida de que era uma coisa boa e de que, porque eu já tinha estudado a parte teórica, eu já tinha bastante compreensão, mas não tinha experimentado em mim, no meu corpo, aquela sensação tão forte que foi aquele exercício que eu, então, coloquei uma situação minha para ela trabalhar. Pensei, bom, deve ser bem interessante a gente dar um exemplo, porque aí o pessoal já fica mais descontraído, né? Uhum. Olha, pensei que eu ia ser uma cobaiazinha leve, menina, mas o negócio bateu tão forte, mas repercutiu tão forte em mim que até hoje, isso já se passaram 5 anos. No mínimo, já tem uns 5 anos. Até hoje, isso reverbera na minha vida, aquele exercício que eu coloquei lá, aquela questão que eu coloquei para ela trabalhar. E despertou também o interesse da plateia, porque aí ela não dava conta da fila das pessoas que queriam, então, que fosse colocada a questão delas também para algum tipo de exercício. Olha, mas foi fantástico, a Neiva deve se lembrar disso. E quando eu cheguei aqui em Cuiabá, aquilo mexeu comigo lá. Quando eu cheguei aqui, eu vi o resultado, eu senti o resultado lá e senti o impacto aqui, quando eu cheguei na família. Porque eu tinha colocado uma questão família mesmo, um triângulo lá pessoal, né? Questão de... Olha, mas foi impactante demais. Falei, gente, isso eu tenho o dever de fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse bem-estar. Eu não posso ficar só para mim ou só para nós magistrados. E aí, somando a tudo isso, veio a proposta da Jaqueline da gente formatar essas oficinas para que as pessoas que estão com litígio já instaurado, já tem processo, ou mesmo pré-processual, possam levar suas questões para uma visão sistêmica, né? E o resultado tem sido maravilhoso. E é realmente o que a gente conta aqui, a 4 mãos, nesse artigo publicado, e que dá assim, uma panorâmica de como foram os primeiros anos desse trabalho, já nesse formato. Nós não falamos do que veio antes, que já tinha também um histórico, mas falamos das oficinas já depois de implantadas. E é muito curioso que onde eu vou, em outros tribunais, em outras reuniões, quando a gente faz os nossos encontros dos fóruns nacional de mediação e conciliação, quando a gente fala das oficinas de direito sistêmico, todo mundo fica impressionado. Mas como que vocês conseguiram isso? Conta para nós como que é o milagre de sensibilizar um tribunal a introduzir práticas que até então eram consideradas esotéricas, consideradas qualquer coisa menos ciência. Menos ciência, né? Então, alguns anos atrás, era muito preconceito em torno dessa visão sistêmica. E as coisas avançaram tanto, se consolidaram tanto, que recentemente nós fizemos um curso de justiça sistêmica para quase 500 pessoas no judiciário. Magistrados, com feedbacks assim impressionantes, abrindo os olhos, abrindo o coração, abrindo a mente para uma visão sistêmica mesmo da vida. Porque nós temos uma profissão que, apesar das pessoas que estão do lado de fora achar que tem um glamour, para nós é uma profissão muito pesada, se nós não tivermos uma visão sistêmica. E isso facilita a vida da gente, facilita o caminhar, facilita a maneira de trabalhar, e humaniza o nosso trabalho, dá saúde para cada um de nós. Essa visão sistêmica, nós hoje em Mato Grosso temos muito bem alicerçado.
Essa questão que você disse, eu acho muito importante, porque as pessoas às vezes acham que a aplicação do conhecimento sistêmico dentro do judiciário é só fazer oficina ou só fazer workshop de constelação, e não é isso, né, Clarice? Essa questão de Não. ter a postura sistêmica de um juiz, de um promotor de justiça, de um advogado, para entender que ele não precisa ser o salvador do cliente, no caso do advogado, ou salvador das partes, no caso de um juiz, é muito importante, porque tem muitos operadores do direito que adoecem, né, Clarice, com essa questão Muitos, de ficar no muitos. papel de salvador. Então, É você, pesado, né? você no teu trabalho, por exemplo, como que você coloca, por exemplo, o conhecimento sistêmico no teu dia a dia, na tua profissão? Bom, em primeiro lugar, eu já me despi daquela veste que era natural para mim até enquanto não tinha esse conhecimento, de achar que eu ia ajudar alguém. Eu não Uhum. tenho que ajudar alguém, eu tenho que despertar nela a capacidade dela se ajudar, né? Então, isso é uma visão muito importante, seja para qualquer um dos atores do sistema judicial. A nossa função é esse despertamento. Segundo, não julgar a pessoa, enxergar em cada ser humano um ser que tem por trás dele um pai, uma mãe, uma história e toda uma ancestralidade. E para minha vida pessoal, o que mais fez diferença dentre as 3 leis que Bert, então, publicizou, porque elas sempre existiram, mas ele nos mostrou com mais clareza, né? Uhum. A hierarquia, o pertencimento, mas o que mais me impactou foi o dar e receber, porque eu não conseguia ter esse limite, e eu acabava dando muito e me ressentindo de não receber, e não sabia como fazer com que essas coisas ficassem numa posição de equilíbrio. Inclusive, a minha jornada de trabalho, a Uhum. minha condição de trabalho, o meu adoecimento físico por causa dessa postura era muito sério, muito sério. E aí não é que resolveu, mas amenizou, porque os estragos já estavam feitos, né? Já estavam feitos. Eu já estou com 65 anos, então não dá para recuperar minha coluna que eu estraguei durante 30 anos. Eu trabalho há mais de 45 anos, então era uma postura muito rígida. Eu era muito rígida comigo mesma. E aí, então, esse trabalho de auto-amor, de autocuidado, sob o enfoque das leis sistêmicas e também com o conhecimento da comunicação não violenta, que está na base de tudo isso, que nos ajuda a dar essa gentileza conosco mesmo, Uhum. então, um passo que me faz, não me deixa sofrer pelo outro, me deixa com uma capacidade de compreender que ele tem o direito das escolhas dele e que eu não preciso carregar as escolhas dele nas minhas costas, não preciso sofrer por aquilo. Porque eu sofria, eu entrava no problema, assim como muitos entram no problema do cliente e adoecem junto com o cliente, acontece também com o julgador. Porque Sim. às vezes ele tem que ficar neutro, mas é uma neutralidade fictícia se a gente não tiver um olhar sistêmico. É uma ficção. E aí a gente fica adoecido, adoece o relacionamento, adoece a família. Então, o olhar, a postura sistêmica fez toda a diferença na minha vida. Fez muita diferença na minha vida. O dar e receber, eu nunca me esqueço de uma passagem com a Jeane. Ah, Quando nós estávamos trabalhando exatamente no projeto para conseguir a aprovação de que o tribunal assinasse o contrato
de remunerar aquelas oficinas. E vocês já estavam trabalhando nisso há um bom tempo, sem nenhuma remuneração. E nós, então, fizemos um movimento sistêmico, ela fez, e a gente percebeu o quanto aquele trabalho poderia ter mais força se não tivesse uma das leis sendo descumpridas, que era o dar e receber. Vocês estavam dando, mas não estavam recebendo. E aí, então, a gente trabalhou muito mentalizando que aquilo lá precisava e conseguimos fazer com que o contrato fosse aprovado, fosse assinado e vocês passassem um tempo naquela lei do equilíbrio, recebendo uma justa remuneração pelo trabalho que estavam prestando já há muito tempo. Então, para mim, aquilo foi muito marcante. E é marcante em todos os momentos da vida em que a gente se depara com essas situações em que a gente começa a observar, opa, o que isso está querendo me ensinar? Mas o mais importante de tudo foi eu aprender a me colocar a serviço da vida. Isso, para mim. E eu queria que você explicasse um pouco o que é esse me colocar a serviço da vida para as pessoas. Porque tem gente que, quando eu explico, não acredita. Acha que é utopia, que é sonho, e que eu sou muito boazinha. Não é nada disso. Isso é ciência. Né? Isso é cientificamente comprovado. É uma lei natural da vida. E eu vejo assim que você, há muito tempo, talvez desde criança, quando as pessoas riam, quando você dizia lá atrás que você queria ser juíza, né? De alguma forma você já estava a serviço da vida. Só que a postura, até hoje, antes da gente começar essa live, eu estava dando um oi lá na live do Sami Storch, e aí ele estava falando das ordens da ajuda, né? Sim. E falando exatamente dessa postura do ajudante, do ajudador, para que nenhuma das partes fique em desequilíbrio, nenhuma das partes adoeçam. Então, eu olho esse movimento teu, desde muito pequena, se colocando a serviço da vida. E se colocar a serviço da vida, o que significa? Você tá livre de intenção, livre de julgamento, tá numa postura de aceitar a vida tal como ela é, de aceitar aquilo que se coloca diante de você tal como é, né? E não ter a intenção de mudar ninguém, de não ter a intenção de fazer daquele ser humano que está ali diante de você, que é tão digno quanto você, quanto eu, quanto qualquer outra pessoa, ser exatamente do jeito que ele é. Muitas pessoas também, Clarice, eu acho importante a gente falar isso na live, que às vezes as pessoas acham assim, então existe essas práticas restaurativas, existem essas práticas de mediação, as práticas sistêmicas, então é para passar a mão na cabeça das pessoas que cometeram algum tipo de delito. Não se trata disso. Não. Se trata de olhar o outro com a dignidade que ele tem, porque quando a gente traz essa visão sistêmica de vida, a gente entende que por trás de cada indivíduo tem uma história, né? Por trás da Clarice tem o papai e a mamãe da Clarice, aqui atrás de mim tem o meu papai e minha mamãe, e todo o sistema familiar que deu origem à nossa vida, né? Do qual a gente recebeu a vida. E quando a gente olha para alguém que cometeu um delito, então a gente olha com essa visão sistêmica, entendendo que existe uma justa razão para que a pessoa tenha chegado nesse lugar onde ela chegou. Mas isso não implica em que ela não vai sofrer os efeitos da lei humana. Ela vai ter ela vai ter que fazer tudo o que está estabelecido em lei. Porém, a gente trazer esse olhar, essa compreensão e esse entendimento alivia tanto para quem está cumprindo a pena, porque a pena também é uma forma de equilibrar o dar e o tomar, né, Clarice? Porque a pessoa, ela provocou um dano, ela precisa de alguma forma reparar. Exatamente. E aí, se colocar a serviço da vida, se colocar a serviço dessas pessoas que vão chegando para a gente, seja no teu caso, aí no Tribunal de Justiça, como um convite desse, né, que o Rubens fez para você, tá aqui, que a resolução é tua, né, a resolução
125 caiu no teu colo e agora você vai ter que lidar com isso, e você abraçou, e o quanto se colocar a serviço fez com que a tua saúde melhorasse. Muito, muito. E tem algo também a mais em tudo isso. Porque quando nós olhamos com esse olhar sistêmico para um outro ser humano, ele, quando ele sente que ele é compreendido na sua essência, que ele não está sendo julgado, ele próprio passa a se responsabilizar. Ele próprio toma consciência do que ele fez, porque muitos estão negando veementemente, às vezes, uma autoria, não querem assumir a responsabilidade, e quando ele se vê compreendido na sua essência, ele se desarma. E aí ele começa a adquirir autonomia, e esse é o tal do empoderamento que eu chamo. Aí sim acontece o verdadeiro empoderamento, tomar para si a responsabilidade de consertar aquilo que foi feito e que teve um efeito danoso. Sim. Então, enquanto a pessoa não toma consciência de que ela cometeu um dano, ela não está pronta para reparar. Ela vai jogar a culpa em alguém, no sistema, em algum lugar. Mas quando ela vê num movimento sistêmico, ou quando ela sente num olhar sistêmico que aquilo tem, sim, um sentido, embora possa ter infringido uma regra social, mas que aquilo tem uma razão de ser na vida dela, ela assume a responsabilidade. E aí a gente possibilita inclusive ao judiciário, aplicar a justiça restaurativa. Porque num caso na área penal, se o ofensor não assumir a autoria do que ele fez, ele não vai aderir a um movimento de justiça restaurativa. Ele não vai participar do círculo de justiça restaurativa. É o requisito número 1, que ele assuma a responsabilidade pelo que fez. E o quesito número 2 é aceitar trabalhar aquilo em forma de uma restauração. Restauração que passa primeiramente pela restauração dele próprio. E depois, com a ajuda de tantos outros, reparar todo o estrago que tenha feito. Isso é maravilhoso. Isso é a justiça divina para mim. Descendo mais próximo da nossa justiça terrena. Isso me fortalece muito, me encanta, me dá muita vontade de ensinar, de propagar. Por isso que eu, então, me atrevi a fazer esse trabalho aí de divulgação no Instagram por meio do Núcleo Cultura de Paz, onde eu tenho falado assim de forma breve, para ir aprofundando aos poucos, sobre as diversas formas que a gente tem de viver com paz, a começar pela nossa paz interior. E aí a gente fala das práticas restaurativas, das práticas da comunicação não violenta, do olhar sistêmico e, no futuro, quem sabe, oferecer um curso, um treinamento para os profissionais que queiram aplicar isso no seu dia a dia, no seu trabalho. Eu acredito que isso, para os operadores do direito, ou para os executores do direito de uma forma geral, é um viés muito interessante, porque muitos ainda não sabem como aproveitar esses novos saberes que estão à disposição no sistema multiportas do Poder Judiciário. Ainda você é pode falar um pouquinho surpreendente. disso? Eu gostaria que você falasse um pouco do Justiça Multiportas, porque eu entendo que Nosso tempo pessoas também já está acabando, né? Já, mas só assim para as pessoas entenderem que existe isso, isso existe, está disponível. Existe várias formas de acessar o judiciário hoje, inclusive sem virar processo. Então, são os meios pré-processuais. Inclusive, já está na palma da mão, já tem até um aplicativo pelo CliqueJude, do Tribunal de
Clique Jude, um aplicativo onde tem acesso a todas essas práticas no Poder Judiciário de forma pré-processual, sem judicializar, sem mover ação contra a pessoa. Então, hoje, nós temos um sistema em que o Poder Judiciário tem várias portas. A primeira delas, então, é a porta da conciliação, da mediação, das oficinas de direito sistêmico, das oficinas de pais e filhos, dos círculos de construção de paz, da justiça restaurativa. E a última porta é a da sentença, que o juiz, então, vai ficar restrito para aqueles casos realmente mais complexos, que não teve possibilidade das pessoas construírem, entre elas próprias, uma solução que seja boa para todos. Porque o juiz, por melhor que ele seja, ele vai dar ganho para um ou para o outro. E no consenso, na mediação, na conciliação, nessas práticas que nós estamos falando, todos ganham. Então, constrói uma solução ganha-ganha. Vai construir a partir da necessidade e do interesse de cada um, onde tem um ponto comum e eles próprios, então, enxergam, olha, aqui, isso aqui pode dar certo. Vamos resolver assim, assim, assado? É muito mais viável dar certo do que o juiz sozinho, que não conhece a realidade, por exemplo, falar, olha, tal dia você vai pegar a criança, tal dia você vai fazer isso, tal dia você vai fazer aquilo. Ninguém melhor que eu sei o que é melhor na minha rotina. Eu conheço a minha rotina, conheço a minha família, conheço os meus filhos. Então, essas questões, as melhores construções de solução devem vir das próprias partes, com a ajuda desse sistema de múltiplas portas. E o advogado precisa saber de tudo isso, né? Então, é isso que eu estou visando deixar muito claro nesse meu canal Núcleo de Cultura de Paz, exatamente para que mais pessoas tenham essa visão holística do Poder Judiciário. Que bacana, maravilha, Clarice. E, ó, só para deixar aqui com água na boca as pessoas, então esse é o livro Práticas Sistêmicas na Solução de Conflitos. Está à venda na Editora Líder, no site da Editora Líder. Quando eu terminar essa live, eu vou gravar ela aqui na minha página do Instagram e vou deixar o link para quem quiser, né, Clarice, poder fazer a compra dele. E aqui eu só quero mostrar um pouquinho da Clarice aqui no livro e também falar para as pessoas que no capítulo da Clarice existem algumas informações a respeito do resultado das oficinas de direito sistêmico, né? Então, até a Daniele Précuma tinha comentado comigo na live da semana passada a respeito de resultados, e aqui tem, né, alguns resultados dessas 485 oficinas. Todas documentadas. Muito bem documentado. Mas também tem o seu capítulo, que é uma experiência magnífica, né? Ah, obrigada. Tem Vamos falar sobre ele, então, num outro momento. Vamos inverter na próxima. Para uma live. Tá lançado o desafio. Vamos trocar de posição. Já. Tá bom? E eu agradeço muitíssimo você pela presença aqui hoje e trazer tanta esperança nessa noite mais longa do ano. Esperança é uma palavra que cai muito bem no momento que nós estamos atravessando. Esperança mesmo. E eu tenho meu coração cheio de esperança. Eu acredito no ser humano, eu acredito no lado bom das pessoas. Todos nós fomos criados para a luz. Todos nós temos luz dentro de nós. É só fazer uma massagenzinha que vai aparecendo. E esses métodos é uma boa forma de massagear o nosso lado luz. Exato. É isso que eu agradeço imensamente, esse momento maravilhoso. Foi muito descontraído, foi muito leve. E eu espero, então,
que você aceite o meu convite para ir, então, no meu canal, para a gente bater um papo sobre a sua participação no livro. Imagina, já está aceita, é uma honra. Obrigada. Eu te agradeço muitíssimo e agradeço a todos que estiveram aqui presentes na nossa live hoje. Para quem chegou agora no finalzinho, ela vai ficar gravada, então vocês vão poder assistir desde o início. Quer dizer mais alguma coisa no final, Clarice? Eu quero agradecer esse tanto de gente linda que apareceu aí, ó, que eu não tenho nem como nem citar, nem um décimo. Muita gente que eu convidei e que atenderam, aceitaram esse meu convite. Recebo um beijo enorme, muita alegria de ver vocês caminhando junto com a gente nessa praia chamada Métodos Consensuais de Resolução de Conflito. É isso aí. Obrigada. Obrigada a todos. Um beijo, Clarice. Fique com Deus. Outro. Tchau, tchau. Tchau.